Nós vamos ler neste momento o Salmo de número 103, especialmente o verso 1 até o verso 5. Eu darei um prazo, um tempo para que você possa buscar esse texto, Salmo 103, verso 1 ao verso 5. Salmo 103, verso 1 ao verso 5. O texto diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos orar? Senhor, estamos aqui, Senhor, para te buscar, te render louvores, te render graças, pois sabemos que tu és um Deus justo, santo, poderoso, misericordioso, e é no Senhor que depositamos toda a nossa confiança. A nossa vida está nas tuas mãos, pois sabemos que nelas ela está segura. E é por isso, Pai, que aqui nos encontramos para te agradecer. Te agradecer pelos teus cuidados precisos, pela provisão do Senhor presente nos nossos lares e na nossa vida a cada dia e a cada instante. Que o Senhor, através da tua palavra nesta ocasião, possa falar conosco, nos confortar, nos consolar e nos fortalecer, a fim de o buscarmos mesmo em meio às tribulações dessa vida terrena. Nós assim oramos, rendendo ao Senhor, Pai, toda a nossa vida, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, em momentos de tribulações, de instabilidades, como estes momentos que nós estamos passando nesta ocasião, em todo o país, em todo o mundo, servem para nos ajudar a compreender algumas coisas. Um dos benefícios que nós podemos ter em meio às instabilidades, em meio às tribulações, é a prova da nossa fé. Ela se torna mais sólida. Quanto mais fortes são os ventos, diz um poeta, mais fortes se tornam as árvores. E isso é verdade. As tribulações têm um poder de tornar mais sólida a nossa fé por meio justamente das provas que ela é submetida. Mas também momentos como esses servem para nos tornar mais prudentes no uso das nossas economias, para fortalecer a unidade da igreja e também a unidade das nossas famílias. Momentos como esses são capazes para nos tornar mais solidários às necessidades alheias. Talvez se nunca tivéssemos passado por momentos difíceis, nossos valores morais seriam muito superficiais. Nós não procuramos a prova, nós não corremos atrás das provas, mas quando as provas chegam, precisamos extrair delas lições que somente nelas podemos obter. E uma dos valores e um dos benefícios do foco que nós precisamos ter em momentos como esse e preservar como igreja está no fato de quem é Deus e como a sua misericórdia atua a nosso favor. E é justamente sobre esse assunto que nós estaremos tratando aqui à luz do texto que nós acabamos de ler, do Salmo 103, verso 1 ao verso 5. Este salmo, como diz o texto, o título original, pertence a Davi. Davi foi um rei memorável, de grande destaque na história do povo de Israel. Durante o seu reinado, Israel cresceu e encontrou prosperidade como nunca antes. Naqueles dias, Israel experimentou da paz e os seus inimigos não puderam mais invadir as terras a fim de saqueá-las. Davi, por conta de tudo o que experimentou no seu reinado, se tornou uma referência das promessas e do futuro reinado messiânico. Contudo, Davi cometeu um grave pecado e foi acometido também de uma grave enfermidade. Naquele contexto, Davi orou ao Senhor, buscando do Senhor a sua misericórdia. E ele foi alcançado de tal modo pela misericórdia de Deus,
que ele diz no Salmo 30, no verso 12: Senhor, Deus meu, graças te darei para todo sempre. Davi, portanto, não fala nesse texto de misericórdia como um observador. Ele fala a respeito do caráter misericordioso de Deus como alguém que, no momento de angústia, de enfermidade, e experimentou assim a misericórdia do Senhor. E ele então se comprometeu a render graças a Deus por todos os dias da sua vida. E é justamente nesse sentido, nesse contexto, que nós lemos o Salmo 103, quando Davi está destacando aqui as misericórdias do Senhor. Desde o verso 1 até o verso 22, podemos destacar no verso 1 e no verso 2, Davi está de forma clara reivindicando que a sua alma bendiga ao Senhor. É uma introdução contundente, onde ele destaca o dever que todos nós temos de bendizer ao Senhor, independente das circunstâncias. Do verso 3 até o verso 6, o que nós lemos aqui, verso 3 ao verso 5, Davi começa a destacar para nós motivos pessoais pelos quais nós devemos render graças a Deus, à luz do seu caráter misericordioso. Aí do verso 6 até o verso 18, nós vemos Davi destacando motivos que toda a nação de Israel tinha, como todos nós como nação temos, para render graças ao Senhor. Ele faz, por exemplo, o que nós lemos aqui, verso 3 ao verso 5, Davi começa a destacar para nós motivos pessoais pelos quais nós devemos render graças a Deus, à luz do seu caráter misericordioso. Aí do verso 6 até o verso 18, a nossa estrutura é muito frágil, nossa vida é curta e a nossa estrutura é semelhante ao pó, como ele diz. Depois, do verso 19 até o verso 22, o que Davi faz ele destaca que Deus está sentado no seu trono, porque a sua autoridade alcança todo o universo. E é nesse sentido que ele reivindica que os anjos, os seus exércitos, os seus ministros e as suas obras, ou seja, tudo no universo criado, deve render graças ao Senhor, deve render misericórdias ao Senhor. Em momentos como esses que nós estamos vivendo, talvez o nosso foco esteja mais voltado aos aspectos negativos, das dores, das aflições, das ansiedades, mas o nosso objetivo com esta mensagem é de ajudar, de auxiliar a igreja a olhar para o nosso Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, e é debaixo desse governo que a igreja deve encontrar amparo, consolo, segurança, a fim de lhe render graças, apesar de todos os sofrimentos nos quais todos nós estamos envolvidos. Esse é o nosso objetivo nesta ocasião, e eu quero destacar aqui apenas aquilo que está dito no verso 1 ao verso 5, onde primeiramente ele faz uma introdução, verso 1 ao verso 2, e depois ele destaca para nós alguns motivos pessoais pelos quais devemos render graças ao Senhor, algo que nós encontramos aqui no verso 3 e no verso 5. O texto, portanto, no verso 1, começa dizendo: bendize. Esse verbo, ele aplicado a Deus, significa dizer que ele está carregado de um afeto, de ações de graças. Bendizer significa até mesmo ajoelhar, prostrar. E aí, esse verbo se encontra ainda no modo imperativo. O que Davi está tentando nos comunicar é que Deus é digno de ser bendito por todo o seu povo, em qualquer circunstância. Ele não dá nenhuma alternativa para o povo de Israel. A alternativa que o povo de Israel tem é apenas de bendizer o Senhor. E quem deve bendizer o Senhor? Ele diz na sequência do verso 1, que quem deve bendizer é a sua alma. Ó minha alma ao Senhor. Veja que a resposta de Davi aqui é uma resposta profunda. Quem deve bendizer ao Senhor é a minha alma, é a sua alma. Assim como Davi compreendeu que a sua alma deveria bendizer ao Senhor. E alma aqui equivale ao espírito, mente ou coração, como em várias partes das Escrituras nós encontramos. Ou seja, é a profundidade daquilo que significa a existência humana na sua condição emocional, na sua condição moral. Davi deixa claro que todo homem, e o homem
todo deve apreciar os favores de Deus, mesmo quando cercado por densas nuvens de trevas, de incertezas e de aflições nesta vida. E isso fica muito claro na sequência do verso 1, quando diz: e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Tudo que pode ser empregado ao louvor a Deus deve ser empregado: o coração, a vontade, os afetos, as emoções. A ideia é que Deus é digno de todo louvor e de toda adoração que todo homem deve prestar. Nenhuma das suas faculdades ou poderes deve ser isenta do privilégio, do dever de louvar a Deus, de bendizer ao Senhor. No verso 2, Davi repete praticamente aquilo que ele diz na primeira frase do verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A repetição aqui denota apenas uma intensidade ou a seriedade daquilo que ele está tentando ou intencionado a dizer ao povo de Israel. Deus deve ser bendito com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, de forma profunda. E aí ele diz ainda no verso 2: e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Trata-se de um apelo enfático, isto é, nunca esqueça, nunca esqueçamos dos muitos favores que Deus continuamente nos concedeu e ainda nos concede. É fato que tanto eu como você, quando atravessamos por momentos difíceis, a nossa primeira inclinação, a nossa primeira tendência é de nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E nessa experiência, a tentação que sofremos é de olhar para Deus como um Deus que se esqueceu do seu povo, como um Deus que não interfere na história humana para livrá-la, para proteger os seus, para guardar aqueles que invocam o seu nome. E nós entramos em desespero, como se Deus estivesse se voltando contra nós, ou se esquecendo das suas promessas, ou encolhendo a sua mão para nos abençoar. Mas isso não é verdade. Por isso, Davi apela de forma enfática neste texto, que não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. Quando olharmos para trás, certamente nós poderemos contemplar como Deus se provou fiel, misericordioso, zeloso para com o seu povo. E é isso que Davi faz aqui no texto, a fim de nos ajudar a resgatar, não aquilo que estamos, na nossa compreensão, passando como sofrimento, mas resgatar aquilo que já experimentamos na nossa vida como fruto e resposta da misericórdia de Deus sobre nós. E o povo de Israel tinha muitas razões para bendizer ao Senhor, olhando para aquilo que Deus já tinha feito a favor dele. E certamente eu e você temos muitos motivos para, mesmo neste momento de pressões, de aflições que toda a sociedade brasileira está atravessando, para bendizer ao Senhor, porque Deus nunca deixou de ser misericordioso conosco e nunca deixará de ser misericordioso para conosco. E aqui, no verso 3 ao verso 5, Davi destaca para nós 6, pelo menos, motivos pelos quais devemos observar a história da nossa vida, a fim de encontrarmos razões sólidas para bendizermos ao Senhor. Verso 3, ele diz ao verso 5: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Há pelo menos 6 motivos que Davi destaca, que Deus tinha feito a favor do povo de Israel, e que também já fez a favor da minha vida, e também fez a favor da sua vida. E é olhando justamente para esses motivos que nós encontramos, nesse momento, forças para bendizer ao Senhor. Primeiro motivo, pessoal, pelo qual devemos render graças e bendizer ao Senhor, diz no verso 3, parte A: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Este é um milagre da misericórdia de Deus. Todos nós pecamos e
e recebemos a devida condenação. Mas como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versos 4, verso 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O perdão que recebemos envolveu a humilhação, o sofrimento e também o sacrifício do Senhor Jesus a nosso favor, a meu favor e a seu favor. Este é o motivo maior de louvor que podemos render a Deus. Mesmo quando nossos interesses mais legítimos não são atendidos, mesmo quando nossas necessidades mais urgentes não são satisfeitas, mesmo quando nossos esforços não alcançam os objetivos, pois sem perdão nada faria sentido, mas perdoados, mesmo sem nada, nós possuímos tudo. Você possui tudo, eu possuo tudo, perdoados por Deus. Deus nos justificou pelo sangue de Jesus e nos livrou de uma eterna condenação. Nada poderia superar tão grande benefício da parte de Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E só por esse fato, só por esse registro da Escritura, por esse testemunho que nos chega por parte dela, temos aqui motivos para bendizer ao Senhor. Ele nos perdoou em Cristo Jesus de todas as nossas iniquidades. Em segundo lugar, a parte B do verso 3 diz: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Como podemos compreender esta afirmação quando testemunhamos tantas enfermidades, especialmente no meio do povo de Deus? Você liga a televisão, o que você tem como testemunho por grande parte da imprensa são notícias bastante dramáticas, notícias tristes e negativas de pessoas em sofrimento, em filas, em busca de vacinas e nem sempre conseguem atendimento, idosos sendo colocados ali na fila esperando por muito tempo até ser atendido, pessoas morrendo nos hospitais, agonizando, o corpo médico correndo para lá, para cá, totalmente exausto de tanto esforço para tentar salvar vidas. Como nesse contexto podemos ler uma palavra dessa? De que o Senhor é aquele que nos sara, é aquele que nos cura de todas as nossas enfermidades. Esse é um texto que requer de nós um pouquinho mais de atenção. Se nós não tivermos um pouco de atenção ao ler esse texto, à luz do seu contexto maior, podemos afirmar duas coisas no meio desse cenário todo: subestimando a dor, subestimando o sofrimento, subestimando o momento em que o país está atravessando, dizendo: não, fiquem tranquilos, o Senhor cura todas as enfermidades, isso não está acontecendo, e fazemos uma afirmação falsa, achando que estamos encontrando nas Escrituras fundamentos para fazermos tais afirmações levianas. Por outro lado, corremos o risco de dizer: as Escrituras estão mentindo a respeito de Deus, porque a promessa é que Ele cura, que Ele sara todas as enfermidades, mas eu estou aqui com Covid-19, eu estou aqui com influenza, eu estou aqui com tantas enfermidades, e como essa palavra se aplica à minha vida? Nós precisamos fazer algumas considerações importantes aqui. Primeiro, toda cura genuína provém do Senhor. Portanto, se esteve doente e se já se recuperou de alguma enfermidade, glorifique a Deus, agradeça a Deus. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua história, se você não nasceu agora, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua história, já atravessou por alguma enfermidade e se recuperou e foi curado. Então, glorifique a Deus, porque toda cura genuína provém do Senhor. É por isso que o povo de Israel chamou o Senhor de Yahvé Rafá, que significa Senhor que cura. O povo de Israel passou por muitas enfermidades, por muitas dores, por muitas aflições, por muitas tribulações, mas ele reconheceu ao longo da história que Deus é aquele que cura, porque ele sabia,
E Davi soube, na sua própria experiência, só leu o Salmo 30, você vai saber, ali no testemunho dele, como ele sofreu uma grave enfermidade. Já no verso 1 até o verso 4, ele sofreu uma grave enfermidade. Mas Deus o livrou, como diz lá o verso, se eu não me engano, o verso 9, verso 10. Deus livrou Davi daquela grave enfermidade, porque o povo sabia que toda cura genuína provém do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor pode curar todos os tipos de enfermidades. Foi isso que Jesus fez no início de seu ministério. Todos os doentes e enfermos eram levados para Ele, e Ele soberanamente curou a todos, porque Deus tem poder sobre todas as enfermidades. Para Deus não existe enfermidade incurável, pois Ele tem autoridade sobre todas elas. Então, nesse sentido, Deus, quando diz o texto que Deus é quem cura, é quem sara todas as suas enfermidades, é preciso aqui considerar o fato de que Deus tem autoridade sobre todas elas, e que se Ele quiser, Ele vai curar, Ele vai livrar você da tua enfermidade, não importa qual seja a tua enfermidade, porque o Senhor tem autoridade sobre cada uma delas. Em terceiro lugar, mesmo que o Senhor não cure sempre pelos meios extraordinários, aquele momento em que você pede a Deus por socorro e de forma milagrosa Ele intervém, altera as leis da natureza e te livra daquela enfermidade. Mesmo que Ele não te cure assim, sempre de modo extraordinário, Ele pode curar por meios naturais e ordinários, em curto, médio ou longo prazos. É por isso que Ele proveu, Ele é a fonte, é por isso que Ele proveu a ciência ao homem. E o homem, fazendo um bom uso da ciência, ele descobre vacinas, ele descobre medicamentos, as pessoas são preparadas para nos acudir nos hospitais e para nos socorrer. Quem está por trás dessa sabedoria? O Senhor. E é nesse sentido que, de modo ordinário, Deus sim, Ele nos cura das nossas enfermidades. Em quarto e em último lugar, mesmo que não experimentemos a cura de determinadas doenças e enfermidades nessa vida, é fato que nem todas as doenças e enfermidades nessa vida serão curadas, seja por meios extraordinários, seja por meios ordinários. Porque se você olhar para o texto da Escritura agora, o que diz o verso 15? O verso 15 diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Verso 16: pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Davi está aqui refletindo sobre a morte, que todos nós estamos sujeitos, porque nem todas as doenças e enfermidades são curadas nesta vida. É nesse sentido, portanto, que nós precisamos refletir num outro aspecto, que quando o Senhor Jesus voltar, Deus haverá de curar todas as nossas enfermidades. Para onde nós vamos, eu e você, que cremos no Senhor e confiamos nas promessas das Escrituras, não haverá dor, não haverá sofrimento. E aí sim, nós encontraremos no sentido pleno aquilo que esse texto está dizendo. Deus curará todas as nossas enfermidades. As nossas fadigas não pesarão mais sobre os nossos ombros, porque na presença de Deus não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade ou doença quaisquer. E nesse sentido, a palavra chega a nós trazendo esse alento. Qualquer cura na vida do cristão tem origem na graça de Deus. Devemos, portanto, reconhecer e agradecer ao Senhor por isso. Esse é o segundo motivo pelo qual Davi nos chama a bendizer ao Senhor. Ele nos cura de todas as nossas enfermidades. Em terceiro lugar, no verso 4, na parte A, diz: é Ele quem da cova redime a tua vida. Deus não somente perdoa e sara, cura as nossas enfermidades, Ele também redime a nossa vida da cova, como diz Davi. Davi está dizendo para o povo de Israel: é Ele quem redime, é quem da cova redime a tua vida, sem dívidas,
Preste bem atenção, sem dívidas, porque já fomos perdoados pelo nosso Deus. Sem dívidas, podemos entender que se trata da salvação dos sofrimentos eternos. Também podemos compreender que Deus, mesmo quando não percebemos, está constantemente nos livrando de perigos, de acidentes, de tragédias, como neste momento de isolamento, de distanciamento social. É fato que estamos sendo livrados de muitos problemas também nesse distanciamento. Outros problemas podem ser gerados, obviamente, como problemas econômicos, que todos nós estamos ansiosos por conta disso. Isso é um sentimento natural, né, de todos aqueles que têm responsabilidade. Mas, nesse momento, outros livramentos estão acontecendo. Outros livramentos nós já experimentamos em toda a história da nossa vida. Quantos acidentes, quantas tragédias, quantos perigos Deus já não nos livrou. E nesse momento, embora não consigamos compreender todos os mistérios da vontade de Deus, vamos pensar biblicamente como Deus não está exercendo a sua misericórdia por todos nós. E sim, Deus está exercendo a misericórdia sobre todos nós. Se as experiências estão difíceis, certamente, sem a misericórdia de Deus, neste momento, as coisas estariam muito pior para mim e também para você. Porque a misericórdia do Senhor é que nos sustenta. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor neste momento, nós estaríamos numa situação muito pior. Em quarto lugar, verso 4, parte B, diz que é Ele que te coroa de graça e misericórdia. A coroa era símbolo de autoridade real, mas também da vitória daqueles que venciam competições esportivas. É o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, e também em Tiago, capítulo 1, verso 12. A coroa também tinha um significado de honra, segundo o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 1. E também significava significa no Novo Testamento, símbolo da vida eterna. É o que nós encontramos no testemunho bíblico em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, e também em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Onde a coroa, ela é interpretada corretamente como símbolo da vida eterna. Aqueles que antes estavam escravizados pelo pecado, condenados de morte, recebem da parte de Deus uma coroa, como diz o texto, de graça e misericórdia, como prova da restauração completa da sua condição na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Porque antes estávamos condenados, mas Ele nos perdoou perdoou todas as nossas iniquidades, sarou as nossas feridas, e agora nos traz, pelo testemunho de Davi, que Ele é aquele que nos coroa com graça e misericórdia, provando por esse testemunho bíblico que a nossa condição na presença do Senhor, mesmo que o nosso corpo não esteja bem, mesmo que as circunstâncias não sejam aquelas que nós planejamos e esperávamos, a nossa condição na presença de Deus é uma condição de salvação, de garantia de vida eterna. Essa é a nossa condição, é a minha condição e é a sua condição se você crê na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo e que, pela fé, recebeu a salvação que é fruto da graça e da misericórdia do Senhor a favor de todos nós. Em penúltimo lugar, no verso 5, na parte A, diz que é Ele, o Senhor, quem farta de bens a tua velhice. Aqui o que nós encontramos nessa parte do texto, por parte de Davi, é essa referência da misericórdia de Deus que nos faz confiar que é Ele quem satisfaz a nossa vida com sabedoria. A tradução literal desse verso diz assim: satisfaz com coisas boas teu ornamento. Por algum motivo os tradutores, eles usaram a palavra velhice como referência ao final da vida. O significado deste verso indica que Deus satisfaz o desejo dos que andam retamente
e que apelam para a sua misericórdia. O Senhor é aquele que tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E segundo a palavra de Deus, Ele ouve a nossa oração. E Ele tem interesse de nos acudir. Ele tem interesse de nos socorrer. Ele se importa conosco também no momento de sofrimento. O Senhor tem os seus olhos atentos ao apelo que nós fazemos a Ele. E é nesse sentido que Ele, para aqueles que andam retamente, Ele vem ao encontro, Ele abençoa. Ele, mesmo que não mude as circunstâncias como nós estamos pedindo, Ele é poderoso para nos dar paz em meio às tormentas. Ele é poderoso para nos dar confiança nele em meio às tempestades. O Senhor é aquele que nos dá força quando nós estamos fragilizados. O Senhor nos dá esperança quando tudo que enxergamos em nossa volta não nos oferece esperança. O Senhor é aquele que faz dissipar todas as trevas da nossa vida. E é nesse sentido que Ele satisfaz todos aqueles que o buscam de coração sincero e apelam à sua misericórdia. Deus é misericordioso para nos acudir em momentos como este. Em último lugar, temos no verso 5, na parte B, que diz: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui nós temos o resultado de todos esses benefícios, esses 5 benefícios que Davi já listou para nós. Quando ele fala que Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, que nos sara de todas as nossas enfermidades, que da cova redime a nossa vida, que nos dá uma coroa de graça e também de misericórdia, e que farta a existência humana, que farta a vida humana de sabedoria para lidar com todas essas mazelas humanas, com todas essas circunstâncias de tribulações. Aqui nós temos o resultado de tudo isso: renovação espiritual contínua. Ele, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Temos aqui 2 metáforas. Primeira metáfora da mocidade. Este é o período de maior vigor, disposição, criatividade e produtividade. Nós costumamos dizer, no ambiente da igreja, que os jovens são a força da igreja. Nós sabemos que a força da igreja é o Senhor e que todos, de crianças a idosos, cooperam de forma significativa com a vida e com a militância da pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas quando nós usamos essa expressão, estamos apenas fazendo referência sobre essa fase da vida. Quando jovens, temos vigor físico, temos muita criatividade e temos muitas paixões que, direcionadas para o lugar certo, resultam em muitas coisas boas. Também a palavra mocidade aqui, ela é equiparada ou relacionada com a experiência da águia, que é a segunda metáfora. Ela voa alto e também longas distâncias. Basta um brevíssimo tempo de descanso, e ela então renova suas forças e continua a percorrer longas distâncias. O ponto aqui é que aqueles que confiam no Senhor desfrutam da renovação das suas forças e continuam seguindo adiante, como nós lemos no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A nossa confiança em Deus está no fato de que Ele tem o poder para renovar as nossas forças, não nos deixar desanimar, não nos deixar perder a nossa esperança, de nos dar sabedoria no meio de todas essas situações, nos ajudando a nos, entre aspas, nos reinventar dentro de casa, atendendo às necessidades da nossa família e também atendendo às necessidades de tantos que pela internet podem ser alcançados, que podem ser atendidos no cumprimento das nossas tarefas e dos nossos deveres. O Senhor é aquele quem dá força e que renova o nosso vigor.
É Ele quem tem esse poder, Ele é a fonte de toda a vitalidade da igreja, é Ele quem mantém o seu povo, é Ele quem mantém os santos, é Ele quem conduz os justos, é Ele quem conduz os retos, Ele é aquele que está à frente do seu povo. E nesse sentido, podemos depositar nele toda a nossa confiança, e ao fazermos isso, e tentar descansar o nosso coração na presença do Senhor, nós haveremos de ter as nossas forças renovadas. Isso não significa que nós não passemos por momentos difíceis, emocionalmente falando. Passamos, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Eu quero terminar trazendo aqui alguns conselhos, 3 conselhos para todos nós. Estamos vivendo uma calamidade mundial por causa da pandemia desse novo vírus, Covid-19. Certamente não poderíamos imaginar que em tão pouco tempo, nações de todo o mundo entrariam em estado de alarme, como está acontecendo no mundo todo. Praticamente todas as nações do mundo entraram em estado de alerta, que testemunharíamos em tão pouco tempo a morte de milhares de pessoas. Há países hoje no mundo que quase 1000 pessoas chegaram a morrer em um só dia por conta desse vírus, que o comércio estaria parcialmente fechado, as ruas, as praças vazias, e que estaríamos isolados do convívio social. Certamente nenhum de nós pôde esperar que em tão pouco tempo estaríamos vivendo uma situação como essa, e vendo os nossos planos frustrados de uma hora para outra. Diante disso, quero fazer aqui 3 considerações. Em primeiro lugar, o problema que nós estamos enfrentando é um problema real, e não devemos subestimar o que orienta as nossas autoridades. Sabemos que estamos no meio de uma crise sanitária que a confunde com uma crise política. É por isso que há tantas informações confusas, misturadas com informações sérias. Em meio a tudo isso, devemos recorrer àquilo que é básico. E o básico é observar e obedecer ao que determinou a autoridade do nosso Estado, no tocante ao distanciamento social e também à proteção da saúde pública para o bem da sociedade como um todo. Nós devemos recorrer a isso. Também observar e obedecer aquilo que disse, aquilo que decidiu as nossas autoridades eclesiásticas. O descumprimento dessas determinações das nossas autoridades configura em desobediência e revela desprezo pelo amor e também pelo bem comum. Nós devemos atender o que diz as nossas autoridades, né? Em segundo lugar, não há motivo para pânico, pois apesar de todas as dificuldades, Deus é misericordioso para com seu povo. Vou repetir: apesar de todas essas dificuldades, de todas essas aflições, Deus é misericordioso para com seu povo. Descanse nesta verdade das Escrituras. Deus é misericordioso para com você. Ele é misericordioso. Não tenho dúvidas de que tudo isso é para o nosso bem. Mesmo que não compreendamos todos os mistérios de Deus, no final, descobriremos que sim, foi para o nosso bem. Dificuldades têm o poder de revelar a nossa fraqueza, de confrontar o nosso orgulho, de quebrantar nossos corações, provar a nossa fé, afirmar nossa dependência do Deus único e verdadeiro, renovar as nossas esperanças, nos amadurecer moral e espiritualmente, dentre tantos outros benefícios que podemos extrair de momentos como estes. Se buscarmos a Deus e confiarmos nele, mesmo que tenhamos que experimentar a dor, mesmo que tenhamos que experimentar a enfermidade e até mesmo a morte, Ele nunca deixará de exercer a sua misericórdia e garantirá o cumprimento de cada uma das suas promessas aos que o temem. Ele deve ser adorado, como diz o verso 8 aqui do Salmo 103, porque o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele nos oferece, de acordo com o que nós vimos neste texto, perdão e cura das nossas enfermidades, salvação da condenação
e vida eterna, vida farta de sabedoria e renovação das nossas forças. Em terceiro e em último lugar, tudo isso sinaliza o fato de que o fim se aproxima. Isso não é brincadeira. Jesus está para voltar. Você que está me ouvindo neste momento, pare por um instante e reflita com seriedade sobre este fato. O Senhor Jesus está voltando. E tudo o que nós estamos vivendo neste momento serve para chamar a nossa atenção para esse dia, exatamente como a palavra de Deus nos adverte. E diante disso, recorramos a uma reflexão pessoal em busca de arrependimento. Recorramos ao Senhor em busca de arrependimento. Confiemos na obra que Jesus realizou para a nossa justificação. E não deixemos de bendizer ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Se o nosso foco estiver nas crises políticas ou da saúde, só teremos desespero. Mas se estiver no governo de Deus, no seu Filho e no seu retorno, teremos motivo para a adoração e de esperança no meio de todas essas crises. O Senhor Jesus está voltando. E neste momento, precisamos refletir seriamente sobre esse fato, recorrendo ao Senhor, que é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Que esta palavra possa encorajar a tua fé e te conduzir ao foco certo, que é o Senhor, o único que pode nos fortalecer, renovar as nossas forças e nos acudir em cada uma das nossas tribulações. Que Deus te abençoe e te guarde, bem como toda a tua família, não apenas neste momento, mas todos os dias. Vamos orar.